Bem, meus irmãos e irmãs, estamos reunidos mais uma vez no meu canal do YouTube, Hora do Macabeu. Sejam todos bem-vindos e esse é o canal católico que mais fala a respeito do Apocalipse e também das falsas aparições marianas. E hoje falando sobre um apocalipse dentro da Igreja Católica. Já falei em alguns vídeos, lá no passado, volto a repetir. Tomem cuidado com pessoas que se converteram recentemente e se dizem católicas e já querem ser apologetas. Tomem cuidado com esse tipo de pessoas. Grandes apologistas, grandes teólogos, saíram do protestantismo, do judaísmo e outras vertentes cristãs e até mesmo do ateísmo. Grandes apologetas, grandes missionários e também teólogos, porém tem que fazer um filtro. Eu já falei sobre alguns aqui, alguns que eu admiro, por sinal, né? Alguns que eu admiro e outros que não. Tá? E a gente já tomou na cabeça com muitos que se dizem católicos, se converteram da noite para o dia e começaram a ensinar heresias ou coisas que a igreja não ensina. Tomem cuidado, gente. Tomem cuidado, porque às vezes a pessoa sai do protestantismo, por exemplo, tá? A pessoa saiu do protestantismo, mas o protestantismo não saiu dessa pessoa. A pessoa entra no catolicismo achando que é mais uma igreja. No protestantismo, ela fica pulando de galho em galho, igreja em igreja, né? Uma hora está na Universal, outra na Mundial e outra na Internacional. E é assim, gente. Aí quando vem para a Igreja Católica, ela pensa que é mais uma igreja. Aí começa a pregar dentro da Igreja Católica coisas que não são católicas. Ou, que é o mais difícil, né? Quer ser mais tradicionalista do que os próprios católicos que nasceram dentro da Igreja Católica, né? Desde criança, são batizados, e enfim. É impressionante isso daí, tá? Mas vamos lá, o que acontece? Tem uns paraquedistas de plantão fazendo o católico passar vergonha. O catolicismo em si e o católico. Eu estou passando vergonha quando eu vejo esse paraquedista participando aí dos podcasts, de debates. Eu passo vergonha, gente. Eu sou obrigado a pedir desculpas para o Lucas Banzoli, por exemplo. Eu tenho que pedir desculpas em nome do catolicismo por todas as besteiras que o paraquedista de plantão falou aí nos podcasts, enfim, em alguns vídeos. Que não é isso que o catolicismo ensina exatamente, tá? Porque aí você tem que entrar em um contexto histórico, não pode fazer anacronismo, tem que entender o que era a Igreja Católica em 1200, 1300, 1500, o que é a Igreja Católica hoje. Tem que entender a situação do momento. Infelizmente, tá, gente? Infelizmente é assim. E aí a pessoa vem e me fala um monte de besteiras a respeito de Inquisição, pena capital, que me embrulha o estômago. Eu estava assistindo os dois cortes ali do canal do Rasta. Eu não curto muito ali esse canal, mas eu estava assistindo os dois cortes ali, um que o Robson me enviou e o outro que eu acabei, né, encontrando na internet. Me embrulhou o estômago, gente. Me embrulhou o estômago tudo aquilo. Coitado do Rasta. Você vê o cara constrangido com todas as besteiras que o paraquedista de plantão que se converteu há 2 anos. Gente, o cara se converteu há 2 anos. Pregando pena capital, que, sabe, falando que o herege não sabe. Aí entra a questão, não sabe nem o que é um herege. O cabra não sabe o que é um herege, o que a igreja ensina sobre heresias e o que é um herege. Falando um monte de besteiras e o Rasta ali constrangido, gente. Eu também constrangido assistindo tudo aquilo. Constrangido, me embrulhando o estômago. E o Lucas Banzoli vai lá e faz seus vídeos, ele tá com a razão. Ele tá com a razão. O problema é, pega um sujeito desse, que se converte há 2 anos,
O cara se converteu há 2 anos, pegou lá o livro de São Roberto Bellarmino. E olha, gente, eu vou te falar, meu, São Roberto Bellarmino tá se revirando no caixão agora. Né? Tá se revirando no caixão, só pode. Vendo essas pessoas usando o seu livro para defender essas besteiras que eles falam sobre consenso unânime, anticristo, pena de morte, pena capital, herege, heresia. Eu tenho dó de São Roberto Bellarmino, gente, que hoje, graças a Deus, né, tá junto de Deus, tá na casa do Pai, intercedendo por nós. Realmente eu tenho dó dele. É sede vacantista, usando o nome de São Roberto Bellarmino, é ultra tradicionalista e recém-convertido. Recém-convertido. Não que o cabra não possa se converter e se tornar um grande apologista e um grande teólogo, porém, sabe, tem etapas na conversão. Tem etapas. O cara tem que se tornar católico. Católico. E mais uma vez, eu fiquei constrangido, o Rasta ficou constrangido, quem assistiu ficou constrangido com tudo aquilo. E o problema, gente, é que o cabra fala um monte de besteiras, não sabe o que é um herege e ainda quer usar São Pio X para defender a besteira que ele falou. Quando é simples, faz uma busca. Hoje em dia tá fácil, gente. E o pessoal fica aí nessa história. Ah, porque usou o Gemini, que usou não sei o quê. Cara, tá aí a ferramenta, vai lá e busca. Vai lá e busca, faz uma pesquisa. E é impressionante que esse cidadão, assim como alguns sede-vacantistas também, quando eles perdem no argumento, eles partem para São Roberto Bellarmino, como se São Roberto Bellarmino fosse defender as besteiras que eles falam. Cara, que doideira é essa? Que doideira é essa? E que vergonha, né, gente? Que vergonha. Quem é católico de verdade sentiu vergonha de ter visto tudo aquilo. E o coitado do Rasta, né? A gente olhava pro Rasta assim, a gente percebia no rosto dele assim, quem pediu para esse cidadão vir até o meu canal. Dá o constrangimento em pessoa. Só que esse cidadão, infelizmente, né, esse tipo de cidadão é convidado aí em podcasts, em outros canais grandes, tal. Robson, Cris Macabeus, Felipe, é tudo jogado para escanteio. Tudo jogado para escanteio. É assim que está o catolicismo hoje em dia. Tem até um ortodoxo aí, né? Tem até um cabra aí, eu nem esqueço até o nome aí, que é tudo quanto é católico pagando pau pro cara. Ah, porque ele pegou lá e refutou o Iago Martins. Ele não é católico, romano, ele não tem comunhão com a Santa Sé. Aí chama pra ir pro canal, chama pra fazer live, sabe? O cara nem católico é, gente. Pelo amor de Deus. Olha, eu vou te falar. Mas eu vou mostrar aqui as besteiras que o cabra falou, né? Infelizmente eu tenho que mostrar e tenho que divulgar isso daí. E pedindo desculpas para o Lucas Banzoli, porque não é esse o pensamento do católico, não é isso exatamente o que a igreja ensina, tá? E aí eu tenho que pedir desculpas. Antes de mais nada, se inscreva no canal, aperta no sininho, dá o like no vídeo, gente. Por favor, deixa um comentário aí. Deixa um comentário aí, porque eu tô falando, me embrulhou o estômago. E o seu estômago, como ficou? Vendo tudo aquilo ali. Então deixa um comentário, é muito importante. Se quiser contribuir financeiramente com o canal, o QR Code com o Pix do canal aqui em cima, ou através da chave Pix, crismacabeus@gmail.com. E também tem a opção do clube de membros, está aqui na descrição do vídeo, tá, gente? Tem 3 opções no clube de membros. O YouTube vai aumentar o valor do clube de membros, eu não sei o porquê, mas ele vai aumentar até o final do ano. Né? Já pediu para fazer essa alteração, eu não fiz ainda, mas vai aumentar. Né? De R$ 1,99 para R$ 3,99 e assim por diante. Né?
E tem a opção Hypar. Hypar é de graça, apareceu aí, clica no botão, por favor, e contribua. E você vai contribuir bastante com o canal. Gente, olha, eu vou te falar que ninguém é contra a Inquisição, nenhum católico é contra a Santa Inquisição. Até porque tem muitas lendas e muitas mentiras que inventaram ao longo do tempo a respeito da Santa Inquisição. Eu não sou perito, o Robson conhece muito mais do que eu sobre isso, tá? Só que, entenda, gente, era uma situação e uma realidade da época. Naquele momento, existia no mundo a pena capital, que era, sim, uma condenação matando a pessoa na fogueira. Pena de morte, como tem hoje lá nos Estados Unidos, por exemplo, a cadeira elétrica e assim, né, por diante. Então, existia a pena de morte no mundo. Assim como na época de Cristo existia o que? A crucificação. E era natural para aquela época, tá, gente? A gente não pode fazer anacronismo, tentar entender a realidade daquela época com a realidade que a gente, né, que a gente vive hoje. Não se faz isso. Como é que você vai entender a realidade, como eu falo, do povo hebreu entrando em Canaã e fazendo limpeza étnica? Como você vai entender isso com a realidade que nós temos hoje? Não tem como fazer esse julgamento. Ah, mas foi Deus que mandou? Não entra essa questão. Como é que a gente vai hoje defender uma coisa dessa? Não tem como, tá, gente? Não tem. Então, o que aconteceu em 1200, 1300, 1400, 1500 ali, era uma realidade daquele momento. Hoje a igreja entende de outra maneira, por quê? Porque a realidade é outra. Você vai fazer o quê? Julgar as pessoas hoje com a realidade de 1200, é isso? Meu Deus do céu, gente, que loucura, velho. Que doideira, velho. Que doideira. Sobre pena de morte, eu falo, eu sou a favor de pena de morte. Eu acho assim, 80% da população deve ser a favor da pena de morte. Imagina, você falar sobre, né, alguns crimes que são cometidos aí, que você fala, pô, né, manda essa pessoa pro buraco, entendeu? Agora, eu sou a favor da pena de morte, porém, com a realidade de hoje, eu não sou a favor. Eu sou a favor de uma pena de morte desde que a gente não tenha aberrações jurídicas. Hoje, por exemplo, no Brasil, eu não posso ser a favor da pena de morte hoje no Brasil. Por quê? Porque nós temos hoje autoridades descontroladas. Imagina se tivesse pena de morte aqui nesse país, o que teria acontecido há 4 anos. Quantos inocentes, né, teriam, né, ido para fuzilamento. Então, assim, a gente tem que trabalhar com a realidade do momento, gente. Do momento. Quando o Papa Francisco vem e diz que ele não é a favor da pena de morte, porque existe hoje no mundo outros métodos de punição, ele estava certo, né? O saudoso Papa Francisco, que hoje se encontra na casa de Deus, ao lado de Virgem Maria. E ele estava correto. Ele está trabalhando com a realidade de hoje, não com a realidade de 1500, não com a realidade de 1300. Aí vem a apelação para São Pio X, para São Roberto Bellarmino, para Santo Agostinho. Gente, que loucura, velho. Que loucura foi essa? Que loucura. Tomem cuidado com recém-convertidos. Tomem cuidado. Você que está no clero, você que é leigo, não pega essa pessoa como troféu. É impressionante como o católico adora, né, tratar uma pessoa que se converteu para a igreja como um troféu. Não pega essa pessoa como troféu. Existem etapas na conversão. E principalmente aqueles que vieram do protestantismo, como eu falo muitas vezes, saíram do protestantismo, mas o protestantismo não saiu dessa pessoa.
Vamos lá, minha gente. O Robson fez uma live, depois fez um vídeo explicando exatamente a questão, os absurdos que foi falado aí nesse vídeo aí, que, como eu falei, me embrulha o estômago. Nossa, me embrulha o estômago. Né? Absurdo. Um absurdo total. O Robson foi lá, o Robson, que é perito em inquisição, foi explicar que uma coisa é uma coisa, outra coisa, sabe? E ali o Robson falando. No caso do Lucas Banzoli, por exemplo, no caso do Lucas Banzoli, ele não poderia nem ser julgado. Jamais o Lucas Banzoli poderia pegar pena capital, seja em 1500, seja em 1300, ou seja hoje. Por quê? Porque o Lucas Banzoli, gente, ele nasceu no protestantismo. E quando eu falo de nasceu, tá? Eu falo de batismo, tá, gente? Porque o nascimento mesmo é depois do seu batismo, é ali que você nasce. Nasce cristão, nasce católico, tá? Eu costumo usar esse termo, as pessoas às vezes não entendem. Nascimento não é que a pessoa nasceu dentro da igreja católica simplesmente, não. A pessoa foi batizada. Lucas Banzoli nunca foi batizado na igreja católica, gente. Ele nasceu dentro do protestantismo. Aí o cara fala, não, que ele merece isso, merece aquilo. Sabe? Porque ele é herege. Não. A gente acaba tratando todo mundo como herege aqui, assim, no modo de falar, tá, gente? O cara é ateu, fala que é herege. Não, mas agora, para falar principalmente de inquisição, julgamento, pena capital, aí você precisa se aprofundar no tema. Você precisa entender o que é um herege. E o Lucas Banzoli não pode ser tratado como herege segundo o catolicismo. E aí o Robson explicou isso daí. Foi lá e explicou exatamente. Por que o Lucas Banzoli não pode ser tratado como herege no catolicismo, e se tivesse o Tribunal da Santa Inquisição hoje, ele não seria. Ele não seria condenado à pena capital. Aí me vem o paraquedista de plantão. O mesmo que nem me lembro mais qual foi a postagem, que ele falou que aceita um debate sobre o anticristo chefão, desde que eu não possa usar Eusébio de Cesareia, eu não posso usar Tertuliano, Orígenes. Cara, eu sei que ele me falou a patrística toda, praticamente, ali eu não posso usar. Ele vai usar São Roberto Bellarmino e eu não posso usar praticamente a patrística toda. Não, é porque o Eusébio era historiador. O outro porque era apenas sei lá, um bispo. O outro era só um sacerdote. Esse é o mesmo. Gente, é esse o cabra aí que muita gente paga pau. E aí me cai o paraquedista de plantão com o Catecismo de São Pio X, nem sequer leu o Catecismo de São Pio X, porque o trecho que ele citou refuta ele, dizendo que o Robson está errado, que o Robson é burro. Dá uma olhada nisso daqui, gente. Preste atenção nisso daqui. Dá uma olhada nisso daqui, gente. Tá meio pequeno aqui, tá para ler, eu tô sem meu óculos que eu esqueci de pegar. Mas eu acho que eu consigo ler. Vamos lá. Estou reagindo em uma live a mais uma resposta que o Robson tentou me dar sobre pena de morte. Eu confesso que essa foi provavelmente a com mais pérolas, mentiras e desconhecimento com a igreja. O Robson, presta atenção, o Robson está há 20 anos nessa, está perdendo para um cabra que se converteu há 2 anos. Só isso, mais nada. Aí diz assim, ó, não irei pontuar todas as bizarrices ditas por vocês, podem ver a live, mas vou dar um exemplo de uma agora. Ele diz que eu sou burro porque eu nem sei o que é um herege. Não sabe o que é um herege. Segundo ele, a minha própria definição de herege está errada, porque um herege precisa necessariamente ser um católico. E é o que a igreja ensina. Aí diz assim, ou seja, teoricamente um protestante não seria um católico. Não é teoricamente. Não é teoricamente. É a realidade. E aí ele pegou o que? O Catecismo de São Pio X, que diz exatamente isso, gente. Dá uma olhada na loucura que é isso. Dá uma olhada na loucura. Deixa eu arrumar minha...
Deixa eu arrumar aqui a webcam. Vamos ver, né, São Pio X aqui no... Eu acho que é o 228 ou 226, aqui eu não estou enxergando bem. Quem são os hereges? Os hereges são as pessoas batizadas que recusam com pertinácia crer em alguma verdade revelada por Deus e ensinada como de fé pela Igreja Católica. São as pessoas batizadas. Tá aqui, meu, tá escrito no catecismo que ele usou. Aí diz aqui, ó, o problema é que ele só leu o finalzinho. Prestem atenção nisso aqui. O problema é que ele só leu o final, onde ele viu protestantes. E esse trecho aqui que eu vou ler agora, gente, fazendo uma pesquisa, enfim, depois eu vou pesquisar melhor sobre isso. Não, o que eu pesquisei não consta exatamente no original de São Pio X, tá? Foi até um acréscimo posterior, mas isso não modifica em nada o que São Pio X ensinou aqui. Mas tá aqui, olha. Por exemplo, os arianos, nestorianos e várias seitas dos protestantes. Aí ele leu aqui protestantes. Aí, ó, os protestantes são hereges. Puta que merda, velho. Os arianos, quem eram os arianos? Eram católicos que caíram o quê? Em heresia. Quem são os nestorianos? Católicos que eram batizados, caíram na heresia. Quem são esses protestantes que o catecismo está falando, paraquedista de plantão? São protestantes que eram católicos e caíram em heresia. Se apostataram e foram para o protestantismo. Meu Deus do céu, gente. Meu Deus do céu. E aí ele continua, que aí ele coloca aqui uma coisa que é pior ainda. Tá aqui, ó. Quem são os que se encontram fora da verdadeira igreja? Encontra-se fora da verdadeira igreja os infiéis. Sim, os infiéis. Quem são os infiéis? Aí, os judeus, esse não conta, porque fazem parte, né, do judaísmo, de outra realidade. Os hereges, quem são os hereges? Tem que ir lá na definição de herege. Os apóstatas, quem se apostatou da igreja? Pessoas batizadas. Pessoas batizadas. E aí, os cismáticos, quem são os cismáticos? Que tinham comunhão com a igreja e causaram um cisma. E os excomungados, quem são os excomungados, minha gente? Quem são os excomungados? Nasceram no protestantismo? Não, gente, excomungado é um batizado que cometeu um pecado mortal. Tá fora da igreja. O cabra é católico. Ele tá fora do corpo da igreja por causa do pecado. Mas ele é católico, foi batizado. O cabra não sabe o que é um herege. Um herege. E ainda continua aqui, ó. Coloca o catecismo que refuta ele. E aí diz assim, ó. Provavelmente é mais um do que faz parte dos grupos que estão todos errados. Não, tá errado você, cidadão. Vai se converter primeiro. Primeiro você se converta. Eu nem sei se cabra fez catequese. Eu nem sei. Em 2 anos de conversão. Se converta. Aprenda sobre o catolicismo e depois vira apologeta. O cara passou a carroça na frente dos bois. Aí quer falar de anticristo ainda. O cara começa com uma apologeta para depois se converter. O cara viu o termo protestante ali, só que no mesmo texto diz que são os batizados, ou seja, aqueles que são batizados e foram para o protestantismo. É simples. E se você pegar o Código de Direito Canônico, tá aqui, olha, gente. Código de Direito Canônico. Aqui é fonte de pesquisa, mas tá aqui, para não dizer, foi buscar coisa errada, tá aqui no próprio Código de Direito Canônico. Baixei o código aqui, você vai e baixa aí na sua casa também. No cânon 751, disse heresia a negação
pertinaz, ou seja, de consciência própria. Entende? Depois de ter recebido o quê? O batismo. Então, tudo isso que você está vendo, arianismo, nestorianos, né, os arianos, os nestorianos, os protestantes, ele cai em heresia depois de ter o quê? Recebido o batismo dentro da Igreja Católica. Depois de ter recebido o batismo de alguma verdade que se deve crer como fé divina. É a negação, depois, gente, é depois que recebe o batismo, tá? De alguma verdade que deve crer como fé divina e católica, ou ainda a dúvida pertinaz acerca da mesma. Apostasia, repúdio total da fé cristã, um cisma, a recusa da sujeição ao sumo pontífice ou a comunhão com os membros da igreja que eles estão sujeitos. E o catecismo vai falar a mesma coisa. Lá no catecismo, 28.9, né? Ó, a incredulidade é o desprezo da verdade revelada ou a recusa voluntária de lhe prestar assentimento. Aí o catecismo cita o Código de Direito Canônico. A heresia e a negação pertinaz depois de ter recebido o batismo de alguma verdade que se deve crer como fé divina, né? Como fé divina e católica. Ou ainda a dúvida pertinaz acerca da mesma, apostasia, o repúdio total à fé cristã, o cisma, a recusa da sujeição ao sumo pontífice ou a comunhão com os membros da igreja que estão sujeitos. E o catecismo bate na mesma tecla. Aí você vai falar assim, mas enfim, então o protestante não pode ser herege desde que ele tenha sido batizado na igreja, tenha sido catequizado e depois ele simplesmente pulou para o protestantismo. Aí é um herege, porque ele fez conscientemente. O Lucas Banzoli nunca foi batizado. O Lucas Banzoli não fez catequese, gente. É um palpiteiro, um papagaio de plantão. O cara passa vergonha até entre os protestantes. E aí continua, aí você vai falar assim, então, mas tá... Só que aí tem aquela questão, a igreja ela reconhece o batismo de algumas seitas protestantes porque é em nome da Trindade. Sim, reconhece. Se esse protestante, de modo voluntário, se tornar católico, a igreja diz que não precisa batizar de novo porque ele já foi batizado em nome da Trindade. A igreja reconhece o batismo. Porém, sendo ele protestante, não nascido na Igreja Católica, não tendo contato com a Igreja Católica, não ter sido catequizado, ele não tem culpa. Mesmo que ali dentro do protestantismo tenha elementos católicos, ele não tem culpa do pecado que ele está cometendo. Ele não tem essa culpa, ele não tem essa consciência. E é o que diz o próprio catecismo. Prestem atenção nisso daqui, minha gente, pelo amor de Deus. Lá no Catecismo 819. Além disso, existem fora das fronteiras visíveis da igreja... é o 818. Os que hoje nascem em comunidades provenientes de tais rupturas e que vivem a fé de Cristo não podem ser acusados do pecado da divisão. Os pais, sim. Os que causaram a divisão, sim. Os que nascem dentro dessas comunidades não podem ser acusados do pecado da divisão. A Igreja Católica abraça-os com respeito e caridade fraterna, justificados pela fé recebida no batismo, incorporados em Cristo e a justo título que se honram com o nome de cristãos. E os filhos da Igreja Católica reconhecem-nos legitimamente como irmãos no Senhor. Aí vai falar exatamente que, além disso, existem fora das fronteiras visíveis da igreja muitos elementos de santificação e de verdade. A palavra de Deus escrita, eles acreditam, e assim por diante. Alguns acreditam na Trindade, existem elementos. Por este motivo, prestem atenção, porque aí aparece ali um sujeito, e eu esqueci o nome dele,
na postagem do paraquedismo, eu estava falando, não, mas ó, existem dois tipos de heresia, formal e material. Sim, a formal é aquele batizado que foi catequizado e que pulou fora da Igreja Católica ou simplesmente cometeu, né, um ato de não reconhecimento da doutrina. Esse é o formal. Existe o herege material. Esse termo nem aparece, tá, gente? Esse termo é um termo mais popular, mas é o herege material. O que é o herege material? Aí seria o caso, por exemplo, sim, de alguém que nasceu no protestantismo. Porque ele comete esses erros, tá, de negar dogmas católicos. Ele, mesmo batizado em nome da Trindade, ele comete esses erros de negar. Mas por quê? Porque ele aprendeu desse jeito. Ele aprendeu, ele foi ensinado a não crer nesses dogmas. O que a igreja diz? Que essas pessoas não têm culpa. Eles não têm a culpa. Eles acabam cometendo heresias, mas eles não têm consciência, porque eles não foram ensinados, não foram catequizados. Ou seja, é o que eles chamam, e gente, esse termo aí nem aparece aí no Código de Direito Canônico, nem aparece, mas é o que eles chamam de herege material. Ah, mas o cara é herege material. Mas ele não tem culpa. Se ele não tem culpa, ele não tem como ser condenado. Se não tem a culpa, não tem condenação. Para ter a condenação, tem que ter a culpa. E para ter, prestem atenção, gente, voltando lá para o vídeo, lá para os vídeos, né? Coisas ridículas. Gente, mais uma vez, me embrulha o estômago lembrar do vídeo. Para o cara receber uma pena capital, para o cabra receber essa pena capital, ele tem que ser culpado. Ele tem que ter uma condenação porque ele é culpado. Se a igreja diz que ele não tem culpa, como ele recebe pena capital, minha gente? Tá aquela merda, velho. Puta que lá merda. O cabra me abre uma live com 200 pessoas assistindo. Vá pra